Bom dia, cá estamos nós, mais uma vez, no Juntos pela Saúde, um programa da responsabilidade da Associação Portuguesa da AVC, que tem por objetivo aumentar o vosso conhecimento na área da saúde, já que de médico e louco todos temos um pouco. No último programa falámos das causas de hipertensão arterial e dissemos que em 90% dos casos, por mais estudos que se executassem, nunca conseguiríamos conhecer a causa de hipertensão. Fomos mais longe e dissemos que as eventuais causas eram pouco ou nada preocupantes, menos uma. Lembra-se qual é a única causa preocupante porque é potencialmente perigosa? Feocromocitoma, um tumor muito raro, mas potencialmente fatal. Pois bem, hoje vamos falar do tratamento da hipertensão arterial. A hipertensão arterial será fácil de tratar? Sim, mas existem muitas resistências. Os médicos costumam dizer que há hipertensão resistente, isto é, a hipertensão que não se consegue controlar apesar da medicação. Há o doente resistente, isto é, o doente que não liga nada ao que o médico diz e não toma a medicação como devia. E há o médico resistente, isto é, o médico que não toma mais nenhuma medida, apesar de verificar que o doente continua com tensão arterial elevada. Alguns destes comportamentos justificam a falta de controle tensional, objetivada em 60% a 70% dos hipertensos portugueses. Por outras palavras, só entre 30% a 40% dos hipertensos estão controlados. Mas atenção, o grau de controle é muito variável de médico para médico, de centro de saúde para centro de saúde e de hospital para hospital. Por exemplo, na minha consulta, só 3% dos doentes hipertensos não estão controlados. Há pouco falei de 60% a 70% de hipertensos por controlar. Intrigante, não acham? Porque é que existe um tão número elevado de hipertensos por controlar? As razões acima apontadas serão as suficientes? Claramente que não. Sem pretender esgotar as razões que justifiquem tanta falta de controle de hipertensão, vou adiantar mais algumas possíveis explicações. Primeira, prática de uma medicina massificada em que o médico tem dezenas de doentes para observar num curto período de consulta de somente 10 a 15 minutos para cada doente. Segundo, perda da relação de confiança entre o médico e o doente, em parte resultante da anterior explicação. Terceira, relaciona-se com os parcos conhecimentos que a população tem relativamente a algumas doenças, ou então ao modo como subestima e menospreza a hipertensão arterial. Quarta, encontra-se interligada com o acentuado envelhecimento da população, porque tem dificuldade em assimilar a informação de um modo correto. Para que o nível de controle tensional na população aumente, é vital que o doente cumpra com a medicação e com a dieta, o que não acontece em muitos casos. É essencial que comece a tensão arterial no seu domicílio e faça os respectivos registros, outro aspecto muito descurado pelos nossos hipertensos. É fundamental que opte pelos estilos de vida mais saudáveis e que os idosos mais vulneráveis venham às nossas consultas acompanhados. Aqui está uma boa causa para um novo voluntariado. Quem estiver interessado, pense nisso. Acompanhar os muito idosos às consultas e aos exames médicos. O controle tensional torna-se muito mais difícil quando o doente ingere demasiado sal, ou melhor, quando ingere alimentos ricos em sal. Quando é muito obeso, quando continua a exagerar nas bebidas alcoólicas ou no tabaco, ou quando não consegue controlar a ansiedade ou a depressão, tão predominante nos portugueses. Quando continua a ser muito sedentário, quando toma certo tipo de medicamentos para tratar as dores ou a depressão, quando sofre em simultâneo de doenças como a insuficiência renal, a apneia do sono ou a diabetes. Pelo contrário, a probabilidade de controlar a tensão arterial elevada aumenta significativamente quando nenhuma das situações anteriormente descritas deixarem de se verificar e quando o médico e o doente se envolverem forte e cordialmente com a doença. A relação do médico com o doente, deve implicar uma confiança tão elevada quanto aquela que é simbolizada na imagem que estamos a ver agora. Como se deve tratar a tensão arterial elevada?
A hipertensão arterial deve começar por ser controlada com a introdução de medidas que não têm a ver com medicamentos. Em primeiro lugar, deve reduzir a quantidade de sal na sua alimentação. Refiro-me não só ao sal que é colocado na confecção da comida ou nas saladas, mas sobretudo aos alimentos ricos em sal. O mesmo é dizer sódio. Cerca de 75% do sal que ingerimos diariamente provém desses alimentos. Devemos, depois, cortar com os alimentos industrializados, empacotados, enlatados e com os alimentos com prazo de validade. Aqui vemos esta imagem em que a má influência, o aliciamento que se pode verificar, ou, digamos, a escravatura ou a subjugação que o ser humano tem perante a indústria alimentar é notória. Esta imagem também é muito interessante porque, de um lado, vemos os comportamentos salutares, sobre o vosso lado esquerdo, com uma alimentação saudável, baseada nas frescuras, nos alimentos frescos, na atividade física, etc. E do lado direito vemos uma pessoa, enfim, a comer comida produzida pela indústria alimentar, em que a engrenagem fica completamente alterada, enferrujada. É uma analogia interessante. Devemos dizer não ao sal. Reparem na força das imagens que vamos ver a seguir. Ingerimos 22 vezes mais sal do que precisamos. A imagem seguinte. Um bife ou 2 bifes cheios de sal. É exatamente o que representa o poder do sal. É extraordinário. O sal vai fazer com que nós tenhamos mais hipertensão arterial, mais obesidade, mais AVCs, mais infartos. Não devemos ingerir mais que 5 a 6 gramas de sal por dia. Ou melhor, 2 gramas de sódio por dia. E porquê é que estou a falar em sódio? Porque no rótulo dos alimentos só aparece a palavra sódio. Memorizem muito bem, ou melhor ainda, anotem o que vou dizer. 400 mg de sódio são 1 grama de sal. Repito, 400 mg de sódio são 1 grama de sal. E 200 mg de sódio são meio grama de sal. As imagens que vamos ver mostram-vos alguns dos alimentos mais ricos em sal. Comecemos então. Calos de carne ou de galinha. Tem um cubozinho daqueles, cerca de 2 gramas de sal. As pizzas, especialmente as industriais, têm imenso sal. Seguinte. As francesinhas são riquíssimas em sal, só para não falar de outro tipo de componentes alimentares. Seguinte. Felizmente não é prática em Portugal este macarrão instantâneo, mas é muito vulgar nos países do Oriente e até em alguns países da Europa Central. Mas um pacotinho daqueles com pequeninos, tem meio grama de sal, um pacotinho desses, para além de outros componentes que não vale a pena citar. Uma fatiazinha de bacon, uma única, com 20 gramas, tem 2 gramas de sal. Impressionante. Estes hambúrgueres, e passamos à imagem seguinte, para vos dizer que ainda há pior. Há hambúrgueres, não só com carne, mas ainda tem ali o queijo, como vocês podem verificar. E são acompanhadas daquele molho industrial que vocês veem sobre o vosso lado direito, que tem também imenso sal. A seguir, leitão. O nosso leitãozinho está carregado de sal. Salsichas, carregadinhas de sal. Toda a charcutaria, carregadinha de sal. Todos os queijos, óbvio que sim, que têm muito sal, especialmente os queijos mais amarelos. Os queijos brancos têm menos sal e são mais salutares que os queijos amarelos. 5 bocadinhos de nuggets de frango têm 2 gramas de sal. Lembram-se que nós só podemos ingerir cerca de 5 a 6 gramas de sal por dia. 15 mililitros de molho de soja tem 2 gramas de sal. Impressionante. Seguinte. Um pacotinho de batatas industrializadas tem 1 grama de sal. Seguinte. A nossa cozida à portuguesa está cheia de sal, infelizmente, não só porque se põe muito sal, como também está cheia de alimentos ricos em sal. Este arroz de peixe, 100 graminhas de arroz de peixe tem 1 grama de sal. É impressionante. Os molhos industriais é para abandonarem com toda a vossa energia, também porque têm muito sal. As lasanhas industriais é para esquecerem todos os sentidos, também têm muito sal.
O nosso bacalhau, e muitos portugueses gostam destes bacalhaus mais altos, mas são mais difíceis de molhar e estão, com certeza, mais ricos em sal. Agora, estes bolinhos, cada bolinho de bolo de bacalhau que vocês veem aí tem quase 1 grama de sal. Todos estes salgadinhos têm menos sal, é certo, que os bolos de bacalhau, mas se comermos 3, 4 ou 5 vai dar ao mesmo. Todos os tipos de aperitivos que vocês estão a ver ali, incluindo as águas e sal, os mini tostas, tudo isto, bastam 6 bolachinhas de água e sal para ter quase 1 grama de sal. Todos os aperitivos. As azeitonas, 40 gramas de quaisquer destes cereais que vocês estão a ver ali, têm meio grama de sal, que é impressionante. 3 fatiazinhas de pão de forma têm meio grama de sal. E se vocês fizerem uma torradazinha com manteiga com sal, 4 destas fatias, com mais a manteiga, aí está 1 grama de sal por dia, só nesta refeição. Seguinte, todos os empacotados, já vos disse, todos os enlatados, aqui sugiro aquilo que os nossos nutricionistas dizem, lavem antes de utilizarem estes alimentos que estão enlatados, passem-nos por água e depois coloquem-nos nas confecções das vossas comidas. Seguinte, isto representa efetivamente toda a indústria, todos os alimentos empacotados, todos os alimentos com prazo de validade, tudo que tem prazo de validade tem sal. Em segundo lugar, devemos optar pela dieta mediterrânica, que infelizmente os portugueses estão a abandonar. Se conseguíssemos cumprir na íntegra este tipo de dieta, a tensão arterial máxima desceria cerca de 10 milímetros. A dieta mediterrânica já provou ser capaz de reduzir significativamente, repito, significativamente, o aparecimento de infarto de miocárdio, do AVC, da demência, da depressão, da diabetes, da obesidade, de certo tipo de cancros e, finalmente, a possibilidade de morrer por doença cardiovascular ou de morte súbita. Isto é um conceito que é aquela morte completamente inesperada porque a pessoa até era praticamente saudável. Por outras palavras, a dieta mediterrânica aumenta a longevidade de cada um de nós. Em terceiro lugar, deve ser incrementada a atividade física regular. Cerca de 30 minutos de atividade física por dia seriam bem-vindas e contribuiria para uma descida de cerca de 5 a 8 milímetros de tensão arterial máxima. Em quarto lugar, durma adequadamente 6 a 8 horas por noite. Se as pessoas tiverem insónias, quer dizer, não conseguirem dormir, a tensão arterial noturna não desce, como é usual em todas as pessoas que dormem bem e são saudáveis. Do mesmo modo, o coração e todos os outros órgãos do corpo não conseguem também descansar, porque o seu dono não consegue dormir. Em alguns doentes com insónias, a tensão arterial noturna, aquela que as pessoas têm quando estão a dormir, pode estar demasiado elevada, o que não é nada desejável. Mas faço uma advertência. Só a insónia crónica, isto é, a insónia arrastada por muitos anos, é que tem um efeito negativo sobre a tensão arterial e sobre o organismo. A insónia esporádica, ou a insónia que se arrasta somente por algumas semanas ou mesmo alguns meses, não tem importância e não é tão preocupante. A medicação que toma para dormir de modo repetido durante meses ou anos, essa sim, essa é que é muito preocupante porque faz perder muitas funções intelectuais, como a memória, a compreensão, a concentração, o raciocínio, a orientação, etc. Se fumar ou beber álcool, ou mais ainda, usar outro tipo de substâncias proibidas, deve parar imediatamente com todos esses produtos. Se for obeso, deve emagrecer. A diminuição do peso em 10 kg origina uma queda da sua tensão arterial máxima em cerca de 10 milímetros, o que é significativo. Não se esqueçam que uma descida tão pequena quanto a 3 milímetros na sua tensão origina a redução do AVC em 8% e da mortalidade em 4%. A hipertensão arterial é, algumas vezes, devido à ansiedade e à depressão. Se isso acontecer, é óbvio a necessidade de as corrigir. Por fim, todos os medicamentos suscetíveis de causar hipertensão devem ser retirados. Destaco pela frequência com que são tomados os medicamentos anticonceptivos,
a vulgar pílula, todo o tipo de comprimidos efervescentes, certo tipo de antidepressivos, a glucosamina, prescrita para combater a artrose, e os anti-inflamatórios não esteroides para tratar a dor. Se estas medidas não fizerem diminuir a tensão arterial para os valores desejados, deve ser iniciada a medicação para combater a hipertensão arterial. Os médicos dispõem de muitos fármacos, mas sabem o que mais? A sua eficácia é semelhante, embora hajam situações em que os medicamentos sejam preferíveis a outros. Depende das circunstâncias de cada doente. A tolerância, quer dizer, o número e tipo de efeitos adversos, é variável, de acordo com os vários grupos de medicamentos empregos no tratamento da hipertensão arterial, mas, de modo geral, são muito bem aceitos pelos pacientes. Por outras palavras, os medicamentos para tratar a hipertensão arterial são quase todos bons para tratar essa doença. Todos eles necessitam, no mínimo, de 1 a 3 meses para fazerem o seu efeito máximo. Não esperem grandes resultados na primeira semana de tratamento. Não desistem de os tomar, aguentem pelo menos um mês, antes de pensarem em mudar de medicamento. Não gostaria de deixar passar a ocasião, sem deixar de mencionar alguns dos erros mais habituais por parte dos doentes. Aqui temos um doente com a sensação de culpa, com a sensação de dúvida, de erro. O primeiro erro que nós habitualmente vemos nos nossos doentes é que não medem ou medem poucas vezes e não registam as tensões medidas em suas casas. Segundo erro, não trazem esses valores para as consultas. Terceiro erro, continuam a comer muitos alimentos ricos em sal. Quarto erro, continuam a ingerir demasiado álcool ou a fumar em excesso. Quinto erro, deixam de acreditar no médico ou no medicamento, se a sua hipertensão arterial não descer rapidamente. Sexto erro, começam a trocar de medicamentos por julgarem que os vizinhos são melhores, o que não é verdade, já que, como antes disse, eles são todos eficazes, do mesmo modo, na dose certa, claro. Sétimo erro, o doente vê um ou outro valor mais elevado e começa logo a tomar ou a pedir mais medicação. Se esses valores muito elevados se alternarem num dia para o outro com outros valores normais, o doente não deve tomar qualquer medida extra. Não tome mais medicamentos por essa razão. Deve medir ainda mais vezes a tensão arterial, deve acalmar-se e, algum tempo depois, irá constatar a estabilização dos valores tensionais para os seus valores mais habituais. Oitavo erro, deixar de acreditar no médico porque não lhe faz quase exames nenhuns. Nono erro, deixar de acreditar nos médicos ou na medicação porque estes modificam-lhe sistematicamente a mesma. Décimo erro, o doente começa a tomar a medicação de acordo com o seu desejo, quer dizer, começa a automedicar-se. 11º erro, o doente mede um valor muito elevado, do tipo 180, 190 ou 200 de máxima, e 100, 110 ou 120 de mínima, mas não tem qualquer queixa, não sofre de nenhuma doença importante, assusta-se e resolve ir a uma urgência. O que é que acontece? Vai ficar algumas horas à espera de ser atendido, vai enervar-se ainda mais, vai ver coisas que não gosta, depois é atendido e dão-lhe 5 minutos de atenção, colocam-lhe um soro, até lhe podem dar alguma medicação, depois espera, e finalmente é reavaliado muitas horas depois. Por fim, tem alta, sem que nada de substancial e de importante lhe fosse feito. A razão é simples, o médico da urgência não costuma modificar a sua medicação, porque não é o seu médico de família ou o médico hospitalar que habitualmente o segue. Mas note o seguinte, o que fez baixar eventualmente a sua tensão arterial foi ter-se sentido seguro por estar num hospital e não foi a medicação. Por outro lado, quem baixar rapidamente uma tensão arterial muito elevada faz mal. A tensão arterial elevada não deve, repito, não deve ser bruscamente diminuída por ser potencialmente perigoso para si. É nesta altura que alguns doentes desenvolvem um acidente vascular cerebral ou mesmo um infarto de miocárdio, por vezes dentro do próprio hospital.
Mas, contrariamente, se tiver valores de tensão arterial de 180, 190 ou 200 de máxima e 100, 110 ou 120 milímetros de mercúrio de mínima, e se tiver sintomas, ou atenção, se sofrer de insuficiência cardíaca, angina do peito, insuficiência renal grave, se já tiver tido um AVC ou infarto de miocárdio, ou se sofrer de algum aneurisma, então sim, deve recorrer a uma urgência hospitalar. Será que ainda se lembram dos sintomas que a existir vos devem preocupar e levar a uma consulta médica urgente? Espero que sim. Por fim, o último erro, o 12º, o doente começa a acreditar que que a sua tensão arterial já não é tratável ou controlável. Esse erro é relativamente vulgar e sempre que for detectado, ou o que há a fazer é pura e simplesmente readquirir a confiança do doente ou, em alternativa, pedir ao doente que procure um outro médico que seja da sua confiança e lhe suscite credibilidade. Dou por concluído o tema de hipertensão arterial e, em simultâneo, o do programa de hoje. Tenham um muito bom dia e até ao próximo Juntos pela Saúde.